Você já tomou ou já viu alguém tomando aquele remedinho pra dormir um pouco antes da decolagem de um voo? O Dramin é um medicamento muito clássico utilizado pra fazer isso, só que na verdade o objetivo dele nunca foi causar esse sono. Sim, o propósito do Dramin na verdade é a melhoria do enjoo e a diminuição da vontade de vomitar. Mas por que ele dá sono então? Nesse vídeo aqui eu vou explicar por que Dramin e outros medicamentos da mesma classe são capazes de causar sono na gente. Para entender sobre isso, é importante a gente falar um pouco sobre um neurotransmissor específico do cérebro que a gente chama de histamina. Primeiro eu preciso deixar claro que a histamina é uma molécula que não está presente somente no nosso cérebro. Na verdade, ela está presente em várias áreas diferentes do nosso corpo e ela é responsável, por exemplo, por controlar as respostas inflamatórias associadas com alergia. De qualquer forma, ela é um neurotransmissor que tem várias funções, sendo responsável geralmente por fazer com que você se mantenha acordado e alerta. Quando os níveis de histamina estão altos, ou seja, o seu cérebro está, entre aspas, em modo dia, você fica atento, focado e com energia. Agora, se você tem níveis diminuídos de histamina ou atividade menor de receptores de histamina, seu cérebro entende que está na hora de desligar as luzes e entrar em modo noite. E adivinha só, é justamente sobre esse equilíbrio entre um estado ativado e menos ativado que o Dramin atua. O Dramin é um antihistamínico que bloqueia os receptores do tipo H1 da histamina no cérebro. Ou seja, ele impede que a histamina se ligue a esses receptores e cumpra a sua função de te manter acordado. O resultado, o seu nível de atenção, o seu nível de estar acordado diminui, porque você está literalmente bloqueando a capacidade de centros específicos do seu cérebro de manter você acordado, desregulando o que a gente chama de ciclo sono-vigília, que é aquele ciclo que é basicamente um reloginho biológico que a gente tem, que garante que a gente consiga se manter acordado por um momento em que a gente tem que estar acordado e que a gente durma na hora certa. Se você já tomou o Dramin, eu tenho certeza que você já deve ter percebido que logo você começa a sentir sono. E o engraçado é que ele não precisa atuar como outros medicamentos que causam sono, como por exemplo os benzodiazepínicos. Por quê? Porque ele consegue modular centros do ciclo de sono-vigília para garantir que você se sinta mais cansado. Quando você toma o Dramin, é como se alguém estivesse puxando o freio de mão do seu cérebro e estivesse dizendo, pronto, acabou o expediente, vamos dormir. Mas calma lá, lembra que eu disse pra você que o Dramin não foi feito para te derrubar? Então, o que o Dramin foi feito? Bem, o Dramin, na verdade, ele foi desenhado para atuar como um medicamento que previne a ação do vômito, que previne as náuseas. E aqui entra um outro detalhe muito interessante da farmacologia desse medicamento, é que justamente por atuar bloqueando receptores do tipo H1, ele consegue modular um outro sistema que a gente chama de zona de gatilho quimiorreceptora. Sim, eu sei que é um nome complicado, mas basicamente é uma região do nosso cérebro que é responsável por detectar quando a gente se infecta ou se contamina com alguma coisa que possa causar mal pra gente, principalmente através da alimentação. De forma muito simplificada, se você comer alguma coisa que não vai te fazer bem, o nosso corpo consegue identificar isso e ativar receptores de histamina e de outros neurotransmissores nessa zona de gatilho e garantir que você comece a ter a sensação de vômito, para jogar para fora aquilo que tá te envenenando, digamos assim. O Dramin consegue atuar tanto na zona de gatilho, ou seja, ele consegue diminuir ali a vontade de vomitar, como também em uma outra região que a gente chama de sistema vestibular do ouvido interno, que é a região responsável pelo equilíbrio e pela detecção de movimento. Quando você está em um veículo em movimento, seu ouvido capta que o corpo está se deslocando, mas se seus olhos não veem esse deslocamento, essa informação conflitante entre visão e equilíbrio pode causar náusea e tontura. O Dramin age reduzindo essa confusão sensorial, diminuindo a atividade dos sinais que chegam ao cérebro e assim prevenindo o enjoo. O problema é que para ele conseguir fazer isso, esse medicamento precisa passar o que a gente chama de barreira hematoencefálica. Bem, se você não sabia, o nosso cérebro é um órgão bastante privilegiado no sentido de acesso do sangue a ele. O que eu quero dizer é que nem tudo que está no sangue chega ao cérebro, justamente por conta da função dessa barreira hematoencefálica. O interessante é que medicamentos que conseguem passar essa barreira conseguem facilmente acessar o cérebro e, portanto, gerar efeitos específicos. O fato desse antihistamínico passar mais sobre a barreira hematoencefálica significa que, na verdade, ele consegue atuar em regiões diferentes onde tiver esses receptores de histamina. Ou seja, ele consegue tanto atuar sobre zona vestibular, por exemplo, como na zona de gatilho,
como na zona responsável pelo controle do ciclo de sono-vigília. Isso explica por que o Dramin é tão capaz de gerar essa sonolência e por que as pessoas acabam utilizando ele para poder tomar ali quando vai fazer alguma viagem longa, seja de carro ou de avião. Porque meio que você mata dois coelhos com uma cajadada só, você diminui suas náuseas e vômitos e você já vai sentir um pouco de sono, que vai melhorar a capacidade de você dormir ali durante o voo, por exemplo, porque você vai estar tendo uma atuação no sistema estaminérgico. Agora a pergunta que fica é, o Dramin, ele é um antialérgico que tem efeito de antiemético, né, que tem efeito ali de tirar a náusea. Por que outros antialérgicos não têm esse mesmo efeito? E a resposta está basicamente em dois fatores. O primeiro fator é que os medicamentos antialérgicos mais antigos, geralmente chamados de antihistamínicos de primeira geração, têm uma seletividade diferente para receptores de histamina, favorecendo com que os antialérgicos de primeira geração tenham maior facilidade de causar essa sonolência, enquanto os de segunda geração, como por exemplo a desloratadina, já não tenha tanta essa capacidade. Agora, outro ponto interessante é que os medicamentos mais antigos, como por exemplo o caso do Dramin, tem a capacidade de passar a barreira hematocefálica de forma muito mais contundente do que os medicamentos de segunda geração, como a loratadina ou desloratadina. Isso significa que os novos antialérgicos não têm uma grande capacidade de passar para o cérebro, ou seja, eles vão ter a capacidade de atuar como antialérgicos, melhorando ali a alergia, mas não vão ter tanta capacidade de, por exemplo, diminuir o enjoo ou até mesmo de alterar ali o ciclo de sono-vigília. É justamente por isso que você pode tomar esses antialérgicos como desloratadina, que você provavelmente não vai sentir muita sonolência como você sentiria se você tomasse um antialérgico mais antigo. Eu preciso deixar claro que, assim como qualquer outro medicamento, o uso contínuo desse Dramin pode gerar efeitos de adaptação no corpo. Ou seja, se você toma muito ele para poder sentir sonolência em momentos específicos, ou seja, se você estiver usando ele como um medicamento para dormir, com certeza você vai acabar tendo cada vez mais dificuldade de dormir com ele, de ter essa sensação de sonolência, porque você vai estar readaptando o seu sistema de ciclo sono-vigília para a presença daquele medicamento. No final das contas, o Dramin consegue fazer você dormir porque ele atua justamente sobre os receptores de histamina que estão espalhados em áreas diferentes do cérebro. E isso é muito legal, porque demonstra uma parte muito importante da farmacologia, que é o fato de que a mesma droga atua no mesmo receptor, mas em áreas diferentes, e por isso tem tanto os efeitos desejados, quanto os efeitos adversos, quanto os efeitos colaterais, ou seja, os efeitos que a gente não queria que tivesse. Bem, eu espero que você tenha gostado. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu estarei respondendo. Muito obrigado pela atenção e até mais!